Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então eu vou comentar um pouquinho sobre os meus 10 poemas preferidos do Fernando Pessoa. Hoje é dia 13 de junho, em 1888, em 1888 nasci então Fernando Pessoa, que é na minha opinião o maior poeta da língua portuguesa. O que o Fernando Pessoa fez é algo assim que dificilmente será feito tanto em português quanto em qualquer outra língua. Então, com muito custo, eu selecionei os meus 10 poemas preferidos, que amanhã podem ter mudado. Mas enfim, eu tenho vários livros aqui do Fernando Pessoa, mas eu vou usar predominantemente este daqui, que é o Guardador de Rebanhos e outros poemas selecionados pelo Massaúde Moisés. Essa edição aqui é pela editora Cultrix. Enfim. Então, em 10º lugar... o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo porque um de vocês me pediu para eu fazer um vídeo sobre a obra do Fernando Pessoa, parecido com aquele que eu fiz sobre a obra da Clarice, que é falar, olha, leia primeiro esse livro, depois aquele livro, não sei o que. Não dá para fazer isso com o Fernando Pessoa porque ele utilizava heterônimos, né? E assim, cada heterônimo ele tem um estilo totalmente diferente do outro, então não tem como eu falar para você ler primeiro, sei lá, o Ricardo Reis e depois você lê o Álvaro de Campos e por fim você lê o Alberto Caymmi. Não, e depois você lê, sei lá, o Fernando Pessoa ele mesmo. Não, não tem como você fazer isso, pelo menos no meu ver, com o Fernando Pessoa. Então, dá pra fazer assim, uma compilação dos poemas que eu acho de cada heterônimo que dá pra você ler. Mas isso fica para outro vídeo. Enfim, em todo caso, então, vamos logo aqui aos 10 poemas. Em 10º lugar, eu escolhi um poema chamado O Menino de Sua Mãe. Ele é um poema... Eu vou deixar todos os poemas lá embaixo, o link para esses poemas, para que você possa lê-los. E é um poema, um dos poemas mais tristes que eu já li na minha vida. É a história de um rapaz que ele foi para guerra, ou enfim, para batalha ou algo do tipo, e ele morre. E daí a cena que o poema descreve é a cena dele morto e do encontro da... é uma coisa muito triste. A mãe diante do cadáver do filho, mesmo que de maneira ali, digamos assim, alegórica, ela não está de fato diante do cadáver do filho, mas ainda assim é muito triste pensar na perspectiva disso, que apesar, ele pode ter sido qualquer outra coisa, mas antes de tudo, esse soldado era o menino de sua mãe. Então esse poema é lindíssimo e eu recomendo fortemente que você o leia. Em 9º lugar, eu escolhi um poema chamado Isto. E esse poema chamado Isto, ele faz parzinho, pelo menos no meu entendimento, ele faz parzinho com autopsicografia. E é um poema bem interessante, eu vou ler ele aqui para vocês. Diz o seguinte: dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Esse poema, eu acho um poema muito interessante e ele é quase assim não sei, uma receitinha de como ser um poeta moderno, né? Ele é um poema muito interessante mesmo, assim, do ponto de vista do tema do poema, ele é bem interessante porque ele mostra o que é o fazer poético para um poeta inserido na modernidade como era lá o Fernando Pessoa. Nesse sentido, então, vem o 8º lugar de nossa lista, que é justamente o Autopsicografia, que talvez seja um dos poemas mais famosos do Fernando Pessoa. Você deve conhecê-lo, diz lá, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deverá sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Esse poema, ele é incrível, e junto com o poema Isto,
Eu acho que são dois poemas que demonstram bem o que é o fazer poesia, que o poeta ele não precisa estar ali sentindo algo para poder produzir em cima daquilo. Ele pode construir o poema antes de tudo. Ele é construído com a linguagem. Então eu acho isso muito interessante nesses dois poemas aqui. Enfim, em sétimo lugar, eu estou consultando aqui a minha listinha. Em sétimo lugar está o único poema que eu escolhi aqui do Ricardo Reis. E daí eu descobri que eu não gosto, não que eu não goste muito, mas eu não tenho muita familiaridade com a obra do Ricardo Reis não, viu gente? Enfim, eu acho ele muito bom, mas eu não sei porquê. Eu acho os outros mais impactantes. Enfim, e o poema é o Segue Teu Destino, que é muito interessante. Eu vou ler só as duas primeiras estrofes. Diz ele o seguinte: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Eu vou ler tudo, vai. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te, a resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. É incrível este poema. Meu Deus, eu estou arrepiado só de, enfim. O Ricardo Reis, ele tinha uma coisa muito assim, ele era um poeta neopagão. Então você sempre vai ter referência à mitologia, aos deuses, esse tipo de coisa. E ele escrevia predominantemente odes, né? Então eu acho bem interessante isso no Ricardo Reis. Mas é incrível, gente. É incrível, incrível, incrível. Esse poema dele, pra mim, é o melhor que ele produziu. Aí, esse foi o sétimo lugar, né? Em sexto lugar está o poema em linha reta, do Álvaro de Campos. Durante muito tempo, o Álvaro de Campos foi o meu poeta, o meu heterônimo preferido. Mas daí depois, eu não sei, não sei se ele é realmente o meu preferido. Acredito que o meu preferido seja o mestre Alberto Caeiro. Mas enfim, vamos ler aqui então o poema em linha reta. Deixa eu procurá-lo aqui. Eu vou ler só um trechinho porque ele é um pouco comprido. Diz o seguinte: nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas do hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. E daí ele continua o poema e é incrível. Não tem como você não se identificar com pelo menos um verso desse poema. E são versos compridíssimos e dificílimos de você analisar enfim. Álvaro de Campos era o cara. E era extremamente moderno isso do Álvaro de Campos. Essa revolta dele, essa violência com que ele escrevia era algo bárbaro. Esse foi o 6, né? Em quinto lugar está também do Álvaro de Campos a Ode Triunfal, que também é um poema bem interessante.
E ele é um poema bem difícil de ler. Porque ele tem algumas onomatopeias. Ele é um poema bem explosivo. Enfim, vou ler só a primeira estrofe dele. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Então percebe que por essa primeira estrofe você já tem um cara que ele está inaugurando ali uma poética do novo, uma poética do moderno, uma poética da máquina, uma poética da engrenagem. O Álvaro de Campos, ele tinha muito disso da engrenagem, muito disso do estar na multidão, de ser moderno, de estar sendo moderno. Isso é uma coisa assim extremamente interessante no Álvaro de Campos e que é uma coisa que vai totalmente contra o bucolismo, por exemplo, do Mestre Caeiro ou o paganismo do Ricardo Reis, mas enfim, esse poema também, a Ode Triunfal, é uma coisa incrível. Só que é um poema grande. Ele é um poema que ele tem, deixa eu ver quantas... Ele começa aqui nessa minha edição na página 137 e vai até a página 144. Então percebe que ele é um poema bem comprido e ele é incrível. Em quarto lugar está O Aniversário, que é um poema muito bonito, também do Álvaro de Campos. Esse poema, ele é assim, extremamente emocionante. Ele é um dos poemas mais lindos do Álvaro de Campos. E eu acho que ele é um poema que casa bem com o propósito desse vídeo, né? Enfim, e o poema diz o seguinte, eu não vou ler o poema todo. O poema diz o seguinte: no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até o fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente por entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. E daí ele continua, blá, 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 blá. E assim, é uma coisa linda esse poema. A retrospectiva que ele faz. Ele pega e ele vai relembrando de como era a casa da infância dele e de como era a celebração de estar fazendo mais um ano na família. E é um poema melancólico, incrível, assim. É aqueles tipos de poema que você tem que ler com muita atenção e você tem que ler no momento certo, sabe? Enfim. Aniversário. Em terceiro lugar está um poema chamado Eros e Psique. Esse poema é um poema muito interessante porque ele vai recontar a lenda lá do Eros e da Psique. E ele vai também... Eu uso geralmente esse poema na sala de aula quando eu vou falar de adaptação de textos. Porque esse poema ele faz uma questão toda que lembra bastante. Os alunos eles lembram em um primeiro momento da história da Bela Adormecida. Porque o poema ele começa: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. E daí a gente vai acompanhando tanto... Eu vou pegar o poema aqui para eu ler, porque esse poema ele vale a pena ser lido. Pera aí, ele tá nesse outro livro aqui. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Como que é? Eu não lembro mais do resto do poema. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado e ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada,
e ele buscando-a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro e vencendo estrada e muro, chega onde insônia ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Este poema é incrível, incrível. Sabe assim? Meu Deus do céu, leia este poema com calma. Eu li rápido, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas enfim, esse poema assim é um dos meus poemas preferidos do Fernando Pessoa. Esses 3 últimos poemas, esse daqui, os outros 2 que eu vou falar agora, eles são poemas assim que pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 dias eu leio esses poemas. Porque assim não dá pra passar a vida sem ler esses. Enfim. Então, em terceiro lugar ficou aqui o Eros e Psique. Em segundo lugar ficou o poema talvez mais famoso do Álvaro de Campos, que é o Tabacaria, né? Tabacaria é um poema que não é possível que você nunca tenha lido ou ouvido falar alguma coisa do Tabacaria. Mas enfim, ele é um poema também muito longo. Ele tem, sei lá, umas 6 ou 7 páginas. Então eu vou ler só um trechinho dele. Diz o seguinte: não serei nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real. Impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Olha, eu estou arrepiadíssimo. Esse poema ele é incrível, gente. Se você aí nunca leu esse poema do Fernando Pessoa, você não viveu decentemente até hoje. Sério mesmo. Esse poema, assim, é um poema que vale a pena. Não tem como você passar a sua vida sem ler pelo menos esse poema do Fernando Pessoa. Do Fernando Pessoa / Álvaro de Campos. E em primeiro lugar, eu coloquei um poema do grande mestre Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro ele foi o primeiro heterônimo e ele é o mestre e mentor de todos os outros. E eu escolhi um poema dele. Esse poema foi o primeiro poema do Fernando Pessoa que eu ouvi. E eu ouvi esse poema quando eu fui em um show da Maria Bethânia. E é um poema do Menino Jesus. Eu vou deixar o link para o vídeo em que a Maria Bethânia lê um trecho desse poema lá embaixo. Claro, ela não leu o poema todo porque o poema todo é muito grande. Mas enfim, eu vou ler só a primeira estrofe. No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho com uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra e ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. E é um poema em que o eu lírico, em que o mestre Caeiro, ele vai falar da história desse encontro dele com o menino Jesus. E de como o menino Jesus passa a habitar a casa dele. E eu acho que esse é um poema central da produção do Alberto Caeiro. Porque você lê esse poema e daí você entende por que o olhar é uma coisa tão importante para o Alberto Caeiro. Por que ele acredita tanto naquela coisa de que pensar em Deus é desobedecer a Deus. E de que o mais importante é o olhar, de que a metafísica é algo diferente lá do Álvaro de Campos. O Alberto Caeiro ele tinha uma coisa mais com o mundo
fora do pensamento, o mundo do olhar, o mundo do ver, o mundo que faz com que o eu lírico tenha um olhar nítido como um girassol, né, como ele diz em um dos poemas, e assim, esse pra mim é o poema. Você aí nunca leu nada do Fernando Pessoa na sua vida, leia este poema. Ele também é um poema comprido, mas ele é aquele tipo de poema que não tem como você ler e sair o mesmo depois de tê-lo lido. Enfim, isso acontece também com Tabacaria, mas eu gosto muito da história narrada aqui por esse poema aqui do Mestre Cairo. E é um poema em que ele fala muito de religião, em que ele puxa um pouco a orelha dos religiosos, e assim, é uma coisa, não dos religiosos, mas do sistema religioso, né? E é uma coisa incrível, vale muito a pena você ler, assim como vale muito a pena você ler qualquer coisa do Fernando Pessoa. Como eu disse para vocês, eu acho que o Fernando Pessoa foi o poeta da língua portuguesa. Não tem como você pensar o período moderno e mesmo o período contemporâneo da literatura portuguesa sem pensar o Fernando Pessoa, porque o cara, ele era assim genial. Grande parte das pessoas dizem que o Camões foi o poeta mais importante da língua portuguesa, mas não. Na minha opinião, pelo menos, o Fernando Pessoa, ele usou a língua portuguesa de uma maneira com que ninguém mais conseguiu nunca e nem nunca vai conseguir usar, sabe assim? Ele disse uma vez que o padre Antônio Vieira era um imperador da língua portuguesa, mas não, o imperador da língua portuguesa era de fato o Fernando Pessoa, porque ele faz a gente observar a língua portuguesa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro de uma poesia. Enfim, era mais ou menos isso então. Diga lá embaixo nos comentários se você conhece esses poemas e diga lá embaixo nos comentários quais são os seus poemas preferidos do Fernando Pessoa. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.